O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana, por causa dos males e das injustas que toda guerra acarreta. A Igreja insta cada um a orar e agir para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes e esgotados todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. É preciso considerar com rigor as condições estritas de uma legítima defesa pela força militar. A gravidade de tal decisão submete a condições rigorosas de legitimidade moral. É preciso ao mesmo tempo que o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nação seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Estejam reunidas as condições sérias de êxito. O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição. Estes são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. A avaliação dessas condições de legitimidade moral cabe ao juízo prudencial daqueles que estão encarregados do bem comum. Os poderes públicos tomarão as justas providências com relação ao caso daqueles que se dedicam ao serviço da pátria na vida militar, isto é, estão a serviço da segurança e da liberdade dos povos. Se desempenham corretamente sua tarefa, concorrem verdadeiramente para o bem comum da nação e para manter a paz. Os poderes públicos devem prever equitativamente o caso daqueles que recusam o emprego das armas por motivos de consciência, mas que continuam obrigados a servir sob uma forma a comunidade humana. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Quando, por infelicidade, a guerra já se iniciou, nem tudo se torna lícito entre as partes inimigas. É preciso respeitar e tratar com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. Os atos deliberadamente contrários ao direito dos povos e a seus princípios universais, como as ordens que determinam, continuem crimes. Uma obediência cega não é suficiente para executar os que submetem a esses atos e ordens. Portanto, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. Deve-se moralmente resistir às ordens que impõem um genocídio. Qualquer ação bélica que tenha em vista a destruição indiscriminada de cidades inteiras ou de vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem, a ser condenado com firmeza e sem hesitação. Um dos riscos da guerra moderna é dar ocasião aos possuidores de armas científicas, principalmente atômicas, biológicas ou químicas, de cometerem tais crimes. A produção e o comércio de armas afetam o bem comum das nações e da comunidade internacional. Por isso, as autoridades públicas têm o direito e o dever de regulamentá-los. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empreendimentos que fomentem a violência e os conflitos entre as nações e que comprometam a ordem jurídica internacional. As injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações, ameaçam sem cessar a paz e causam as guerras. Tudo o que for feito para vencer essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Pecadores que são, os homens vivem em perigo de guerra, e este perigo os ameaçará até a volta de Cristo. Mas na medida em que, unidos pela caridade, superem o pecado, superarão igualmente as violências, até que se cumpra a palavra. De suas espadas, eles forjarão relhas de arado, e de suas lanças, foices.
como a nação não levantará a espada contra outra, e já não se adestrarão para a guerra.